Certinho? Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou deixar salvo para ficar uma dica muito massa, porque todo mundo tem uma dúvida de perguntar o seguinte: professor, qual o tamanho certo do elástico para fazer o franzido? Né? Tem gente que coloca, aperta muito, tem gente que coloca, aperta pouco, mas tem alguma dica aqui para essa situação? Eu considero que sim. A gente sempre, pelo menos eu sempre meço assim, uma medida e meia voltando. Uma medida do elástico sem esticar e meia medida de meia peça, do jeito que ele está aqui. Se eu corto essa proporção aqui, que me dá uma diferença de pelo menos 3 dedinhos de cada lado. Então, dependendo do tamanho da peça, esse 3 ou 4 dedinhos aqui é o que eu indico da sobra. Porque, ó, se eu pego o meu elástico, posiciono ele aqui e eu faço esse movimento, eu já enxergo que ele vai se dividir por igual. Saber esse tamanho do elástico já é um primeiro passo. Mas e para colocar o elástico? Para não acontecer de esticar mais de um lado e menos do outro. Isso já aconteceu com vocês também? Já aconteceu? Aí a gente faz assim, ó. E na própria máquina, eu vou fechar o elástico. Eu vou fechar o elástico aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Está marcado um lado, aqui eu vou marcar o outro. 2. Aí agora eu vou dobrar e vou marcar aqui de novo. Fazer outro pique. Eu vou marcar os 4 lados do elástico. Porque aqui, a minha costura que ela fez não tem costura na lateral. Mas aqui eu tenho um lado, 2, 3, 4. Como ela já própria marcou, bom dia, como ela própria já marcou aqui, ó, um pique, não foi? Ela já marcou essa lateral. Depois que marca, para colocar o elástico é muito mais fácil, porque a gente vai vir sempre desse lado, do lado que é a estampa fica para baixo, e aqui eu vou trabalhar com o meu elástico, meio a meio novinho, de cada costura. Aí, onde tem um pique, eu puxo e encontro outro elástico. Eu vou fazendo sempre isso aqui, ó. Meio da costura e o meio do elástico, tá aqui. Vou costurar. Aí aqui, ó, eu tenho o primeiro pique e aqui eu tenho o primeiro pique do elástico. Então, eu só vou trazer um para o outro, tá? E aqui eu vou costurando, ó. Encontrei o primeiro. Aí agora eu vou aqui. Aí sem esticar, né, professor? Isso, Ou esticando? esticando aqui, Aí ó. esticando, Esticando e igualando aqui, ó. Estico, seguro e agora eu costuro. Aqui eu vou fazendo a costura dele. Quando chegar esse determinado momento, eu faço essa manobra aqui, ó. Junto todo o tecido da minha peça e boto por dentro. Por quê? Porque aqui vai facilitar esse processo agora, ó. Achei o outro pique, achei o outro elástico. Puxo, alinho aqui e costuro. Dessa forma. Depois, por último, ó, ele já vai se encaixar por igual. Aí, quando eu tirar a peça da máquina agora, vejam só. Ela está todinha bem distribuída. Ela fica todinha já pronta. O trabalho que a gente vai ter agora é só virar o elástico lá na máquina reta e fazer a costura aqui embaixo. Fazer o acabamento aqui. Se eu desaversar, para ela ver, esse aqui já é o meu resultado, que já é bem aceitável para o meu pijama, para a minha peça. Tá certo? Do mesmo jeito, eu repito aqui na segunda peça, tá? Tem uma outra forma de colocar? Tem também. Qual seria a outra forma? Uma outra forma que eu trabalho com elástico, eu faço dessa forma aqui, ó. Eu já mostrei outra vez. Eu costuro um pedacinho, sem esticar, e aqui eu vou esticando até ele fazer essa sanfoninha aqui, ó. A gente vê que ele não abre mais um pouquinho. Pronto. E aqui, ó, estico o elástico, igualo com o tecido, costuro. Estico o elástico, igualo com o tecido, costuro. Essa forma também acaba ficando mais fácil, porque você não precisa marcar os 4 lados da peça. Então aqui, ó, eu vou puxando e costurando, puxando e costurando aqui. Mas Quando aí chegar... tem que ter uma noção, né, professor? Isso. Do tanto que vai esticar, né? Eu estico a proporção máxima do elástico aqui, ó.
Para quem não sabe colocar, é melhor do outro jeito. Do outro jeito tem uma dica e desse outro Eu não aqui, sabia colocar, aí agora eu sei. pela parte que vai Pela parte marcando, que não é vai isso? marcando. Aquela parte, ela é o passo a passo, ela é o mais fácil. Esse aqui é mais para o passar do tempo, para quando você já for ganhando mais habilidade, você vai passando aqui o elástico, porque aqui, ó, não terminei o elástico, aí eu não estico mais, eu corto, e agora eu só termino a costura com ele sem esticar. E aqui ele tem essa situação, ó. Que aqui eu preciso também passar uma costura, porque quando eu for rebater esse elástico na máquina, ele não fica saindo. Aqui ele fica já igualzinho. Então aqui é só trazer essa situação e ir para a máquina reta e fazer a costura. Para quem ainda está no passo a passo, iniciando, o ideal é desaversar a peça sempre, tá? Eu sempre faço esse processo para desaversar a peça, alinho ele aqui, tudo certinho, e aqui, ó, eu coloco os alfinetes pela parte de dentro. Porque quando eu for rebater o elástico na máquina, o alfinete também vai me ajudar, tá certo? Se eu pego a máquina de costura reta aqui, eu vou deixar com a senhora ver fazer, que aqui é só vir, ó, nessa situação, e esticando. A dica para esticar o elástico e a costura ficar aqui é quando você esticar, puxar o tecidinho de baixo assim, e passar a costura da reta em cima da costura do overlock. Pode seguir essa dica, que a sua costura não vai ficar assim não, ó, no elástico não, porque às vezes a gente não passa uma costura no elástico, ela fica subindo e descendo na ladeira. Se a gente passar aqui em cima, dessa forma fica perfeito, tá certo? É que eu vou deixar para a senhora fazer também. Uma outra dica, aqui, pode perguntar. Aqui, ó, eu comecei a fazer assim. Isso. Aí, o ideal não é colocar o negócio primeiro. Vamos lá, aqui ela fez o seguinte, aqui ela prendeu uma manga, ela fechou uma peça, né? Aqui eu vou concluir o fechamento da peça dela aqui, ó. Aqui ela fechou uma peça. Cadê a outra manga? Aqui eu vou colocar a outra manga. E a dúvida que ela tem é do viés, né? Fazer o acabamento do viés. Aqui, ó. Vou lhe passar agora. E aqui eu já vou passar uma dica também. Aqui é um molde normal de um pijaminha, certo? Eu aqui vou fechar. Bom dia, bom dia. Aqui, ó. Eu vou fechar o pijama. Toda costureira, ela precisa saber fazer pelo menos 3 peças básicas. Porque com isso aqui você consegue ganhar dinheiro. Pijama vende todo o tempo. E com o próprio modo pijama você pode fazer jaqueta, capuz, camisa, tá certo? Porque se você faz essa peça Me aqui, perguntaram se eu fazia de moletom. de moletom, moletom já é um pouco mais difícil de encontrar por aqui, agora moletinho tem. O moletinho, o tecido é a malha que chega mais próxima do moletom, ela não tem aquela mesma consistência. O moletom é mais Porque o moletom ele tem de várias formas. Ele tem um moletom que dentro ele é crespo, ele tem um moletom que dentro ele é flanelado. Tá? Geralmente as bermudas masculinas, então as bermudas de moletom que a gente vê o avesso, ela tem feito um felpinho. Isso. Né? Aquele é o moletom flanelado, aquele é o mais caro. E tem outros que a Ele gente é bem quando. grosso. Isso, tem outras bermudas de moletom que quando a gente desavessa, a gente vê que dentro ela tem um desenho, parece mais esse caminho de peixe. Ela é mais crespa. Então aquele ele é mais barato. O flanelado é que ele é mais caro. Aqui, por exemplo, ó, ela chegou nesse resultado, fechou a peça. Aí ela está perguntando sobre o viés para colocar aqui. Ela comprou na loja esse pedacinho aqui que é PV, tá? O PV dá certo para colocar, dá muito certo. Mas se você conseguir algum outro tecido que tenha um elastano melhor, que tenha esse movimento aqui, você vai conseguir ter um melhor acabamento aqui em cima. Por isso que todo pedacinho de malha a gente guarda. Todo pedacinho de malha... Que é PV. PV é esse material aqui, tá? Que é uma malha que ela tem 70% poliéster e 30% algodão. É essa malha aqui que a nossa máquina de estampar faz a estamparia, porque ela possui uma composição sintética. Ou seja, essas camisas que a gente compra, que faz a aplicação assim na frente, pode ver que quando soa, ela tem uma dificuldade
de enxugar o suor no corpo, ela não absorve o suor não. Você pode notar que ela tem essa situação daí. E já vende Aqui- assim, né? Aqui ele vende, ele é uma malha tubular. Quando ela comprou lá, comprou quanto aqui? Foi R$ 5. E só esse pedacinho. Só esse pedacinho. Carinho, né? Foi lá em Vitória. Gente do céu, Só foi achei lá. caro. É caro. Não, eu só achei lá. viu? Mas, Só mas achei é lá. porque é assim mesmo. Eu nem sabia que Pra vo- vendia assim. Isso, vende para você ver assim, o quanto que é importante. Ela pagou R$ 5 nessa tirinha de tecido. Tá? E veio o tecido que às vezes a gente joga fora. Por isso que eu tenho É maior um metro, dor é? Eu acho que é. Aqui ele tem Tem um... Acho que tem mais. de largura, ela vai ter 1,20 m, 1,30 m. Ela é uma malha tubular, ela é larga. Ela é fechada, tá? Mas, como não vende a ribana, aí o lojista vai, pega o PV e faz o papel dele. O lojista de vender o viés, né? Errado ele não tá. Fica a dica pra gente tem de nem, costura. não tem nem 10 centímetros. Fica a dica, acho que tem Não, 10 mas dá para centímetros. cortar em dois você para dá fazer. Não, Fica a dica pra gente de pegar o material e economizar o máximo Sim, possível. mas, em professor, casa. aí dá para cortar no meio, não dá? Pronto, aqui Se a eu vou gente fazer o comprasse seguinte. desse aqui, 1 metro Aí, ó. liso, poderia fazer isso? Isso, poderia. O ideal, veja só, para vocês que estão aqui, o ideal não é nem comprar desse Esse aqui tecido. 1 metro, tá? Lá em Limoeiro, lá bem pertinho do ateliê, na loja de malha, vende a malha de algodão, que é essa malhinha aqui. Essa É malhinha melhor aqui. ainda de usar, né? Que essa ainda tem um toque sintético nela, que lá é 100% algodão. Quanto custou 1 metro dessa aqui? 12, né? 1 metro dessa Lá em malha Vitória. lá, ela sai em torno de 8, 9. E se for uma de listrinha mais fininha, ela cai para 6, 7, 1 metro, certo? Então, acho que eu falei disso aqui da outra aula, falando sobre o baby doll, não sei se foi nessa turma, mas eu vou passar para vocês quando terminar isso aqui, tá? Isso é bem importante de vocês ficarem sabendo. Então, todo pedacinho de tecido, não joga fora, até se a gente soubesse, até uma blusa que a gente compra, que ela tem elastano, que estica pra gente na máquina, tem muita serventia. Não joguei tanta. Não é novinha, tu pensa, não. Aí se você for lá, o que não falta lá, Tanta da blusa de escola. o que não falta lá é sobra de tecido. Aqui, ó, eu vou cortar, vamos pra dica. Aqui, ó, uma dica pra gente colocar o viés da nossa peça. Aqui eu tenho uma peça pra gente fazer o viés, e aqui eu já tenho um viésinho cortado de 2 dedinhos, essa medida aqui é legal, tá? A dica é essa aqui, ó. Posiciona na máquina o próprio viés. Vou fazer um cortezinho assim, ó, feito uma setinha. Tá certo? Por que isso, professor? Porque na hora de fazer a costura, eu já encaixo ele aqui, ó, no tecido, e quando eu costuro ele, tá vendo que ele já entra na própria Aí peça? Começa costurando pela setinha. Isso, pela setinha, porque aqui, ó, eu sempre ensino assim, junto 2, costuro em 3. Tá? Acho que eu já passei isso aqui para vocês, ó. Junto em 2, costura em 3. Sempre que quando eu puxo aqui, ela não estica um pouquinho, ó, costuro. Aí junto 2, estica um pouquinho, costuro. E aqui eu vou fazendo isso assim, ó, dessa forma. Professor, só tem uma máquina de zigue-zague em casa, pode fazer no zigue-zague que vai dar certo também. Do mesmo jeito aqui, ó. Então aqui eu vou fazendo esse processo. Aí vamos lá, bora para o final. Cheguei no final aqui. Cheguei no finalzinho. Como é que eu finalizo a peça? Ó, quando eu chego no final, eu vou pegar o meu viés, trazer para cá e fazer uma costura aqui, reto. Quando eu seguir aqui, ó, retiro. Aí bora ver a peça pelo avesso, tá? Aqui a gente vai ver a peça pelo direito, perdão. Desaversar a peça aqui, ó. Você vai ver que o viés vai dar conta. Veja, o viés, ele deu conta, não deu? Mas ele não tem aquela quedinha de ficar bem igualzinho, feita essa blusa, por exemplo. Ó, tá vendo? Que ele tem essa sanfoninha, ele dá certo, mas para essa situação aqui, ele não é tão 100%. Ele chega a 70%, resolve o problema. Tá certo? Dessa outra situação aqui. Tem alguma golinha feia?
que eu acho que eu nunca Professor, mostrei aí bola o V para ideal aí vocês. seria rebater essa costura? O ideal não, Fran, nesse caso não, entendeu? Eu já vou mostrar uma outra solução aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Aí tá com certo? aquela outra ela não fica assim, né? Isso, com a outra ela vai ficar num posicionamento melhor. Então fica aqui, Nara, para finalizar o vídeo, ó, essa forma aqui, tá? De colocar o viés, então a gente coloca e deixa ele nessa forma. Toda vez que você for colocar o viés, se o seu tecido estiver mais elastano, ele vai ficar mais nesse formato, nesse caimento. Ele vai dar uma qualidade melhor para a peça. Mas, às vezes um detalhe aqui, a gente pode agregar mais valor, tá bom? Fica aqui essa dica para vocês. E pode finalizar, cara.